Boa noite. Nossa palavra hoje é presente. Ela vem para nos direcionar a olhar para o agora e para todas as perguntas que são necessárias à nossa existência. Hoje, não mais amanhã, com toda a urgência do agora. Ela vem também como um presente, em forma de poesia e música, e nos leva a lugares de produção de vida. Palavra presente e palavra poesia amplificam nossa possibilidade de estar no mundo presente. Antônio Cícero, poeta e letrista, nos presenteia com a musicalidade e a dança das palavras, com o sensível que urge ao nosso bem viver. Poesia. Com ele encerramos a segunda edição do webinário Conversa sobre Perguntas. Na abertura nós tivemos aqui a bailarina Ana Botafogo e a palavra corpo, conversa que já está disponível lá no YouTube da Casa Fiat de Cultura. Ontem a gente conversou com a historiadora Lília Schwartz, no canal do MM Gerdau. Sejam todas e todos bem-vindos, portanto, para essa noite que encerra essa programação fantástica. Conversa sobre Perguntas é um evento criado no ano passado e promovido e financiado em curadoria colaborativa pelos equipamentos culturais Casa Fiat de Cultura, Memorial Minas Gerais Vale e MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, integrantes do Circuito Liberdade. O webinário integra a programação da 15ª Primavera dos Museus e é realizado pelos 3 equipamentos culturais por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Fiat, Banco Safra, Vale e Gerdau. Conta com o apoio da Expresso Nepomuceno, da SADA, do Banco Fides, do Marte Minas, do Amigos da Casa Fiat de Cultura, da Brose, do Brasil, da Brembo e da CBMM, além de apoio institucional do Circuito Liberdade, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, do Governo de Minas e do Governo Federal. Agradeço a presença do Uziel Pereira e Jane Silva, intérpretes de Libras, que nos acompanham hoje, e já convido vocês a participarem dessa conversa através do nosso chat, com suas perguntas e comentários. Participem! E Antônio Cícero, a quem eu já dou aqui as boas-vindas, é escritor, poeta e filósofo, autor dos livros de poema Guardar, A Cidade e os Livros, e Porventura, que recebeu o prêmio ABL de Poesia, o prêmio Jabuti de Poesia, e foi finalista do prêmio Telecom de Literatura. É também autor dos livros de ensaios filosóficos O Mundo Desde o Fim, Finalidade Sem Fim, finalista do prêmio Jabuti, e Poesia e Filosofia. Organizou ainda o livro de ensaios Forma e Sentido Contemporâneo, Poesia, e em parceria com o poeta Wally Salomão, o volume de ensaios O Relativismo enquanto Visão do Mundo. Com Eucanaã Ferraz, organizou a nova antologia poética de Vinícius de Moraes, é autor de inúmeras letras de canções, e em 2012 foi agraciado com o prêmio Alceu Amoroso Lima, Poesia e Liberdade. Então, boa noite, seja muito bem-vindo, Antônio Cícero. Que alegria ter você aqui hoje conosco. Boa noite. Nessa conversa que encerra, né, essa programação fantástica. Muito boa noite, é muita alegria minha estar aqui com vocês. Antônio Cícero, a palavra que nos cabe hoje, né, como eu já antecipei aí, ela carrega essa ambiguidade, esse duplo sentido, né? Exatamente. Presente como dádiva, presente como sinônimo do agora, desse momento que a gente está vivendo, dessa fração, né, de segundo. E presente é o nome de um poema seu no livro Porventura. Então, eu queria te pedir para a gente começar essa conversa assim, em grande estilo com poesia. Pode ser? Você pode lê-lo para a gente, por favor? Vou ler o poema. Presente. Por que não me deitar sobre este gramado, se o consente o tempo, e há um cheiro de flores e verde, e um céu azul por firmamento, e a brisa displicentemente acaricia meus cabelos. E por que não, por um momento, nem me lembrar que há sofrimento de um lado e de outro, e atrás e à frente, e ouvindo os pássaros ao vento, sem mais nem menos, de repente, antes que a idade breve leve cabelos, sonhos, devaneios, dar a mim mesmo este presente. De fato, esse é o... E realmente esse poema funde vários sentidos da palavra presente dentre os que você mencionou, não é? Por exemplo, na verdade, presente como adjetivo
significa o que se encontra aqui e agora, onde e quando eu estou, seja quem eu for, onde eu estou, eu que uso essa palavra. E presente, como substantivo, pode ser, por um lado, o que pertence ao tempo sem ser passado nem futuro. É o oposto do ausente. Algo presente é o que se encontra neste momento, ou neste lugar, o que se encontra agora ou aqui, e nesse sentido tem uma realidade que nem o passado nem o futuro tem ainda. Nem o futuro tem mais, nem o passado tem mais, nem o futuro tem ainda, não é? Nesse sentido. Em outras palavras, o presente designa o que existe ou se produz atualmente em oposição ao passado que não é mais e ao futuro que ainda não é. Agora, um paradoxo curioso é que o presente não tem duração, pois atribuir uma duração a ele seria incluir um antes e um depois. E isso é fora do próprio presente. O presente é o limite indivisível, não é? Entre passado e futuro, o instante em que passam um para o outro. Por outro lado, ele parece ser o único tempo real. Mas, por outro lado, não é sequer tempo, pois ele é o limite entre o passado e o futuro. Não passa o que não passa do passado para o futuro. Exatamente, né? Agora, por outro lado, pode-se dizer, por exemplo, que eu estou presente aqui há 2 dias, uma coisa desse tipo, né? E um outro sentido da palavra presente, e como substantivo, é que significa algo que alguém dá para outra pessoa. É o primeiro sentido que se observa no poema que eu acabo de ler, né? Esse nesse sentido. Então, esse poema tem todos esses sentidos conjugados, né? Porque ele fala de dar a mim mesmo este presente, quer dizer, eu estou dando a mim mesmo o presente, esse momento indefinível, no certo sentido até, né? Porque não tem extensão. E o momento que eu estou dando é um presente, quer dizer, uma coisa que eu dou a mim. E esse eu lírico, né? Acho que a gente pode chamar assim, esse personagem, né? Esse eu lírico que deseja, do seu poema, né? Que deseja viver intensamente esse tempo presente, nessa comunhão com a natureza ao seu redor, mas a gente percebe que paira sobre ele um dilema, né, Cícero? De se entregar ou não a esse momento, ou seja, de se permitir esse presente. Nesse sentido, é um eu lírico, assim, da nossa existência humana nesse planeta também, né? Porque há tanto sofrimento por toda parte, né? É verdade, mas na realidade também não é muito fácil falar como rejeitar esse presente. Como é que, quando você rejeita o presente, você não está, de certa maneira, presente, exatamente a sua rejeição é presente, está presente, não é? Então há esse problema. Na verdade, eu falei, disse que o poema reunia tudo, mas a poesia, na verdade, é quase que o sentido das palavras na poesia é sempre diferente do que tem na vida cotidiana, não é verdade? Porque ela realmente modifica essas categorias como presente e futuro. É que a poesia, enquanto que a nossa linguagem cotidiana, normal, é uma linguagem instrumental, normalmente, ela serve para alguma coisa, para dizer alguma coisa, para pensar alguma coisa particular, ela é instrumental, ela é um meio para alguma coisa. O poema não. O poema
O poema, na verdade, tem uma dimensão não instrumental, não serve para nada. Ele, na verdade, a existência dele, ele merece existir por existir. Na verdade, não para fazer, executar alguma coisa, para servir, para ser um instrumento para outra coisa que não ele mesmo. E eu acho que a gente percebe muito claramente num poema que eu também queria ler, é o terceiro slide, é o poema do Vinícius de Moraes, chamado Poética, né? Que diz assim: de manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo. Oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Quer dizer, ele subverte, né? Ele subverte completamente. Ele, na verdade, ele subverte a ordem natural das coisas, né? É verdade. O que acontece é o seguinte: ele se chama poética, veja bem, ele se chama poética. A poética é um nome que se dá, não é, a um tratado, por exemplo, que diz o que pretende dizer o que é poesia ou como deve ser feita a poesia. A poética de Horácio, por exemplo, né? Então, à primeira vista, o poema do Vinícius não está falando de poesia, está falando dele próprio. Por isso que parece tão estranho. Parece estar falando de como é a vida dele próprio. Mas, na verdade, ele diz: de manhã escureço, é tudo a primeira pessoa. De dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. Mas, na verdade, ele está falando sobre como ele fica quando ele está escrevendo um poema. Se nós relermos o poema, nós vamos ver que ele está falando de si, não de si próprio, num certo sentido, mas de si próprio enquanto poeta, né? É o poeta, quando escreve o poema, que abandona as coordenadas espaço-temporais cotidianas em que nós vivemos, né? E o modo convencional de se relacionar com as pessoas e as coisas. Também quem deseje fruir um poema, se a gente quer aproveitar, entender, fruir realmente o poema, esse poema do Vinícius, no fundo, também a gente tem que sair do estado convencional, do estado utilitário, e vamos passar para um outro estado, que a gente pode chamar de estado poético, na verdade. Então, ao falar desse assunto, o poema Poética está realmente falando de poesia, de modo que ele faz jus ao título, Poética. Né? O poema não é feito para falar sobre coisas, mas apreendido como uma coisa sobre a qual nós, os leitores ou ouvintes, vamos falar. Como nós estamos agora falando sobre o Poética, na verdade. Não é? Uhum. Quer dizer, não são as coisas que ele diz sobre as coisas, mas sim o que nós dizemos sobre ele, o que nós pensamos sobre o que ele nos faz pensar que é importante, não é? Então, entra em jogo nessa apreciação do poema todas as nossas faculdades. A razão, a imaginação, a emoção, a sensação, a memória, tudo entra em jogo. E ele solicita também nossa experiência cultural. Queria só resgatar um pouco isso que você falou, Cícero, de um estado poético, né, em oposição a um estado utilitário, acho que foi assim que você se referiu, né? Queria que você falasse um pouco de como a poesia, né? Você já falou, mas que a gente investisse um pouco nisso, né? De como a poesia, a música, a arte, de maneira geral, elas nos permitem, aí a gente resgatando aquele terceiro sentido, né? Que essa sua poesia abriu para a gente, do presente como permanência, né? De como a arte nos permite ultrapassar esses tempos, para além de... Você até se refere a isso dessa forma, né? Para além desse ponto numa linha que vai de um passado eterno a um futuro eterno, ao se perpetuar nos sentidos e na memória, né? Quer dizer, se o poema não tem função, né?
Qual o valor? Qual o valor da poesia na vida da gente, resgatando um pouco nesse sentido esse tema? Isso, eu acho que o valor é exatamente que ele nos acrescenta uma outra dimensão à vida, a dimensão estética, propriamente dita. Na verdade, o poema faz isso muito, muito claramente, essa dimensão em que nós misturamos todas essas faculdades que eu citei, intelecto, imaginação, emoção, todas essas coisas se fundem, sensação, memória, todas essas coisas de repente se fundem, e não para produzir nenhuma coisa, para ter sem nenhuma utilidade, mas apenas porque essa fusão, na verdade, não é prazerosa, na verdade ela representa uma atitude diante da vida diferente da atitude puramente utilitária. Uma atitude a atitude estética propriamente dita, essa fusão dessas coisas todas. Então, eu vejo nesse sentido, eu vejo assim. Quer dizer, penetrar na poesia é penetrar no sentido das coisas, de alguma forma. De certa maneira, no sentido das coisas, de uma maneira completamente diferente do sentido utilitário, né? Do sentido convencional que as coisas têm. Você tem um ensaio, acho que se chama Poesia e Preguiça. Me corrija, por favor. Tem, sim. Que você dialoga justamente com essa teoria do inutensílio, né? Acho que do Leminski. E nesse mundo que a gente vive, né? Saturado de informações, de distrações, e nesse mundo em que o tempo livre virou uma coisa rara, né? Então, nesse sentido também, ainda um pouco falando sobre esse tema, né? Qual a importância do ócio na criação poética e qual a força da poesia nos nossos dias de hoje, né? Marcados pelo excesso de informação e pela pressa, né? É verdade. Não, o ócio é fundamental, não é, para que se possa fazer arte de maneira geral, e a poesia em particular. Existe até, você sabe que o grande poeta alemão Goethe dizia que nós normalmente pensamos na poesia como uma das artes. Ele achava que nós devíamos inverter isso e pensar nas artes como diversas formas de poesia. Incrível isso, muito bom. Eu acho também muito bom isso. Então, a gente, de certa maneira, a poesia tem um sentido pensando nesse, a poesia tem um sentido, na verdade, até de um certo modo de atrapalhar a coisa, a maneira convencional, utilitária de ver o mundo. Ela atrapalha nesse sentido de que ela subverte, não é? As coisas. Ela perverte ou subverte, a gente pode dizer, a linguagem da apreensão instrumental do ser. Agora, para quê? Então, é isso. Para nos abrir um outro modo de apreensão do ser, para que nós possamos apreender o ser de uma outra maneira, além desse automático e instrumental que nós aprendemos desde criança. Trata-se do que eu estou chamando da apreensão poética do ser, né? Então, nós podemos dizer que, através da poesia, nós abandonamos, temporariamente, a dimensão instrumental e temos acesso a essa outra dimensão. E, com isso, a vida se enriquece. Isso enriquece a nossa vida, não é? O poema do Vinícius, que nós lemos, por exemplo, ele embaralha e funde as categorias de apreensão do tempo e do espaço. E voltando a falar do presente, eu lembro que um tema muito comum na poesia é o carpe diem, que quer dizer colha o dia, aproveite o dia presente. Exatamente isso, né? Carpe diem. A expressão foi cunhada pelo poeta Horácio, né? O poeta romano Horácio do século I a.C. Mas esse tipo de poesia, de poema,
já existia a Van la Lettre, muito antes de Horácio, evidentemente. Eu vou ler para vocês, eu quero ler um poema, acho que isso que ajuda, um poema do próprio Horácio, em que a expressão carpe diem foi cunhada. Aproveite o presente, aproveite o dia, né? Quer dizer, aproveite o presente. Que ficou famosa no filme, né? No Sociedade dos Poetas Mortos, que foi o grande Carpe Diem, se popularizou entre nós, né? E, enfim. Mas é muito anterior, né? E tem muito anterior. E tem o do Walt Whitman também, né? O Carpe Diem. Tem, bem depois. Quer dizer, Horácio foi um século antes de Cristo, o Walt Whitman foi um pouco mais de um século atrás, né? Foi no século XIX. Então, a ode em que aparece pela primeira vez a expressão carpe diem é a ode 11 do livro primeiro das odes de Horácio. E eu vou ler, então, em português, né? Claro. Não interrogues. Não é lícito a mim ou a ti saber que fim os deuses darão, Leucônoe. Nem tentes os cálculos babilônicos. Antes aceitar o que for, quer muitos invernos nos conceda Júpiter, quer este último apenas, que ora despedaça o mar Tirreno contra as pedras vulcânicas. Sábia, decanta os vinhos e, para um breve espaço de tempo, poda a esperança longa. Enquanto conversamos, terá fugido despeitada a hora. Colhe o dia, carpe diem, minimamente crédula no porvir. Quer dizer, ela minimamente sacrificando o presente a um futuro qualquer. Que, na verdade, colha o dia é uma imagem poética muito bonita, né, Cícero? Tem imagem fortíssima, né? Na verdade, que é o Horácio. Você sabe, eu li esse trecho desse poema, essa ode, que existe do Paulo, o poeta contemporâneo carioca, Paulo Henriques Brito, fez um poema que tem a ver exatamente com esse carpe diem e que tem a ver com o presente. E eu quero ler porque é muito interessante, é o próximo slide, é o número 5. Chama-se Horácio no Baixo. E diz: tentar prever o que o futuro te reserva não leva a nada. Mãe de santo, mapa astral e livro de autoajuda, é tudo a mesma merda. O melhor é aceitar o que de bom ou mal acontecer. O verão que agora inicia pode ser só mais um, ou pode ser o último, vá saber. Toma o teu chope, aproveita o dia, e quanto ao amanhã, o que vier é lucro. É uma versão pop, né? É a versão pop, exatamente. Mas contemporânea da. Isso dá uma música, né? Exatamente, dá sim. E existem outras coisas que mais ou menos. Bom, não sei se você quer dizer alguma coisa, mas fica à vontade, está uma delícia. A turma não sabe, é uma surpresa. A gente programou um sarau aqui e temos esse privilégio do Cícero ter feito uma seleção especial para o webinário. Vamos nos deliciar aqui com muita poesia ainda. Fica à vontade. Olha, eu tenho um outro que eu vou ler agora, que é do Ferreira Goulart, que não é propriamente um carpe diem, não é um carpe diem, mas tem tudo a ver com carpe diem. Vocês vão ver depois, a gente comenta isso. É um poema chamado Anoitecer em Outubro. Vejam vocês, é o slide 6. A noite cai, a noite cai, chove manso lá fora, meu gato dorme enrodilhado na cadeira. Num dia qualquer, não existirá mais nenhum de nós dois para ouvir nesta sala a chuva que eventualmente caia
sobre as calçadas da rua de Vivier. Bom, o que eu acho curioso, o que eu quero observar de curioso nesse poema, e aliás, em toda a poesia de verdade, é a seguinte característica, que o poema evoca a transitoriedade da vida humana. Nós, um dia qualquer, não existirá mais nenhum de nós dois, não é? A transitoriedade, e não é nem só da vida humana, mas também da vida animal, porque é um gato também de quem está falando, ele está falando de si e do seu gato. Mas ele não é depressivo, não é um poema que nos deprima. É que o poema celebra esse momento particular da vida, logo celebra a vida, mesmo reconhecendo a finitude dela. O poema é um monumento, e esse monumento efêmero da vida, o monumento mais valioso ainda, até mesmo por causa de sua efemeridade. Efêmero é o que dura um dia, e o poema colhe esse dia. E a gente o lê, e ele, na verdade, e o acha belo e fica feliz de tê-lo lido. Mas, voltando a Horácio, se ele fala em aproveitar o dia antes que ele desapareça, que ele passe, Horácio tem um poema em que ele diz que os seus poemas não morrerão, não passarão jamais. Então, eu quero ler um trecho dessa ode, um trecho só, dessa ode em que ele fala isso, que eu mesmo traduzi. É o slide 7, né? Erigi monumento mais duradouro que o bronze. Ele está falando de seus próprios poemas. Erigi monumento mais duradouro que o bronze, mais alto que a régia construção das pirâmides, que nem a voraz chuva, nem o impetuoso áquilo, nem a inumerável série dos anos, nem a fuga do tempo poderão destruir. Nem tudo de mim morrerá. De mim, grande parte escapará a libitina, jovem para sempre, crescerei no louvor dos vindouros, enquanto o pontífice, com a Tácita Virgem, subir ao Capitólio. Dir-se-á de mim, onde o violento Álfido Brahma, onde Dauno, pobre em água, sobre rústicos povos reinou, que de origem humilde me tornei poderoso, o primeiro a trazer o canto eólio aos metros itálicos. Assume o orgulho que o mérito conquistou e benévola cinge meus cabelos, Melpomene, com o délfico louro. Melpomene é uma das musas. Então ele está pedindo a musa para realmente reconhecer a poesia dele, não é? Cícero, esse poema você traduziu do grego? Não, eu traduzi do latim. Do latim, que você é um estudioso do grego e do latim, né? Eu estudei grego e latim. Mas esses poemas que eu li aqui são do Horácio, não é, que era romano, então são gregos. Embora Horácio tenha estudado em Atenas, mas ele escrevia... O que me ocorreu aqui agora, eu acho que tem muito a ver com o tema da gente, acho que os gregos tinham essa diferença entre dois deuses do tempo, né? Cronos e acho que Kairos, né? Kairos, enfim. Que eu acho que tem a ver, dialoga um pouquinho com o nosso tema, e queria aproveitar essa sua expertise para falar um pouco disso, o tempo presente com o tempo da poesia, que é o tempo da permanência, quer dizer, esse Deus das horas, o tempo das horas, o tempo cronológico, Cronos, né? E esse tempo que não pode ser medido por números, por cronômetros, né? Ou pela cinza das horas, que me parece muito essa oposição entre o tempo... Nunca tinha me ocorrido isso, me surgiu aqui agora, entre esse tempo das horas, esse como um tempo presente, e esse outro tempo como o tempo da poesia, né? O tempo da poesia, é verdade. Pode-se pensar assim, de fato. A Hilda Hilst, eu acho que tem um poema
Alcoólicas 1 também, né? Em que ela fala do tempo que devora, né? Esse Do tempo tempo que devora. que você estava falando também, Ah, é, então, eu não sei, alguém me passou esse poema até. o bico do corvo, Vocês né? falaram sobre ele, né? E Agora, porque o corvo é essa ave oracular também, né? é. Infelizmente, eu Mitológica. não estou com ele aqui, não estou com ele aqui da minha mão, não. Mas vocês falaram já sobre esse poema Naquela nossa conversa anterior a essa aqui. anterior a Mas esta. um pouco, você falou que o tempo é um tema recorrente da É, filosofia, da poesia, porque é um tema central na existência humana, né? Consciência da é, finitude, esse tempo é que verdade. devora, né? Esse tempo que nos devora a todos, né? É, é verdade. É um tempo que nos devora. E E, pensando no tempo da poesia, né? Eu é, fico pensando que pois é, a mas é imersão no. curiosa, né? Essa situação, essa coisa de que a poesia fala exatamente dessa da temporalidade, do passar do tempo, e ao mesmo tempo ela diz de si própria que ela vai durar para sempre, e isso porque ela acredita que merece existir por si. Ela não merece existir porque ela serve para isso ou para aquilo, mas porque basta a leitura da poesia ou a audição de um poema já é suficiente razão para que ele exista. Já é suficiente, já basta para que ele exista, né? Então isso é uma qualidade que a poesia tem. E curiosamente, você ter falado nisso, porque o poeta brasileiro, Haroldo de Campos, concretista do concretismo, né, de São Paulo, o poeta Haroldo de Campos fez um poema em que ele, na verdade, se refere a essa como se fosse uma contradição do Horácio. Quando o Horácio fala, ao mesmo tempo, na, na permanência do poema, no que resiste para sempre, e fala, na verdade, fala também da passagem de tudo. Então, o poema é muito bonito, vale a pena ler o poema do Haroldo, que diz o seguinte: Horácio contra Horácio é o nome. Ergui é o poema que na verdade, o Horácio diz no poema anterior que eu li, não é? Isso que ele ergueu é o poema que ele ergui mais do que o bronze ou que a pirâmide, ao tempo resistente, um monumento. Mas gloria-se em vão quem sobre o tempo elusivo pensou cantar vitória. Não só a estátua de metal corrói-se, também a letra, os versos, a memória. Quem nunca soube os cantos dos hititas ou dos etruscos devassou o arcano? O tempo não se move ou se comove ao sabor dos humanos vanilóquios. Rosas e vinho, vamos, celebremos o instante, a ruína, a desmemória. Então, ele aí inverte a celebração, não é da eternidade dos versos, mas exatamente da passagem do tempo. Mas esses poemas que celebram também a eternidade da poesia celebram exatamente a passagem do tempo, também eles, na verdade. Curiosamente, os poemas tanto de Horácio quanto o que eu li de Ferreira Goulart, não é? Tem essa qualidade, o que é uma coisa curiosa também. Interessante. Sobre isso, a gente tem uma pergunta, lembrando aqui, gente, que essa nossa conversa aqui é aberta, como sempre, a participação de vocês pelo nosso chat. E aí o Bruno Leles te pergunta, Cícero,
O tempo da poesia seria o tempo da imersão para a criação da atemporalidade da existência? O tempo, a imersão para a criação da atemporalidade da existência, eu não creio que exista essa possibilidade da criação da temporalidade da existência, pelo menos não da existência humana, né? Ele é o tempo da atemporalidade, seria da própria poesia. Aí sim, quer dizer, a poesia por se fazer algo que merece existir por si próprio, que não necessita de nenhuma outra razão para existir, ela se dá como algo atemporal, nesse sentido. Mas não está falando da temporalidade, digamos, da existência humana. Isso não. Não existe essa. Ao contrário, eu acho, normalmente, a poesia... Isso é quando a gente pensa, por exemplo, nos grandes monólogos de Shakespeare. Você vê claramente que ele está falando exatamente o contrário. Do fato da efemeridade da vida humana. E, no entanto, ele fala da efemeridade da vida humana em monólogos tão geniais, tão absolutamente incríveis, que esses monólogos permanecem, jamais serão apagados, a menos que não deixe de existir a humanidade, mas na verdade. Mas ele não está falando da temporalidade do ser humano, isso não existe. Para ele não é isso, né? Eu estou falando de Shakespeare porque os monólogos dele, tanto em Otelo, em Hamlet, em Macbeth, nas inúmeras peças, são tão extraordinariamente belos e, ao mesmo tempo, falam exatamente da passagem, da efemeridade da vida humana. E, no entanto, são coisas que não são nada efêmeras, que é maravilhoso isso. Faz parte da poesia. Eu queria me arriscar aqui, não que a gente pare quero continuar te ouvindo aqui, mas queria me arriscar a falar de uma outra força poética, se você me permite, que é da canção, né? A força poética da canção. A gente falou aqui do Vinícius anteriormente, e eu acho que dá até para fazer uma relação, essa relação que permeia tanto a obra do Vinícius de Moraes quanto a sua, né? Da poesia e da canção, ou da poesia e letra de música, como queira, né? O Vinícius, que inclusive já era, né, um poeta, é bom a gente resgatar isso quando fala do Vinícius para gerações que vieram depois, né? Ele já era um poeta consagrado, né, Cícero, quando ele passou a escrever letras de música, e foi muito criticado pelos pares dele por isso, né? Como se fosse a letra de canção fosse um gênero menor, a música popular, fosse um desperdício de talento poético, né? Digamos assim. E aí, a primeira pergunta sobre isso que eu quero te fazer é se essa velha polêmica, na sua opinião, se essa velha polêmica sobre se letra de música é poesia foi definitivamente resolvida quando Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura. Olha, eu acho que ela foi resolvida muito antes. Na minha cabeça, ela já tinha sido resolvida muito antes. Porque ocorre que o primeiro grande poeta da tradição ocidental, Homero, era exatamente também um compositor, um cantor. Quando você lê na Odisseia, a descrição que Homero faz de um poeta, ele descreve um poeta que chega em determinada cidade do Mediterrâneo, e ele descreve, aliás, Ulisses chegando a uma cidade do Mediterrâneo, Ulisses chegando, e sendo oferecida a Ulisses uma festa. E nessa festa há um banquete extraordinário, e depois de um certo momento, entra um mensageiro puxando pela mão um poeta cego e coloca uma lira do lado desse poeta cego para que ele a pegue quando quiser.
O poeta, então, bebe e come como as outras pessoas, e, em seguida, pega a lira e começa a tocar e cantar o seu poema. E, ao mesmo tempo, outros instrumentistas surgem, tocando outros instrumentos, e alguns jovens dançam em torno. Quer dizer, é música mesmo. O que o poeta descrito por Homero é um compositor. Quer dizer, isso significa que desde o começo foi assim. Agora, na Grécia, aliás, depois, Homero foi o poeta épico. Foram os primeiros poetas épicos. Foi Homero e Hesíodo. Depois deles, vieram os poetas chamados líricos, palavra que vem de lira. Eram também, portanto, compositores e cantores. A Safo, por exemplo, sabe-se que Safo tocava lira e cantava suas composições, seus poemas. Então, na Grécia, até o final, praticamente, do domínio da Grécia, da independência relativa, porque a Grécia não era um país só, mas eram várias polis, né? Várias cidades. Mas, antes do domínio romano mesmo, a Grécia, a poesia grega era toda cantada. Depois, ainda houve também poesia cantada em Roma, até determinado ponto, e isso, na Idade Média, o que aconteceu foi que justamente se perdeu a música tradicional, a música não foi escrita, né? A música de Homero, por exemplo, a gente tem os poemas, as letras, digamos assim, mas a música a gente não tem mais. Não era escrita, não tinham desenvolvido ainda uma forma de escrever a música, como se diz? As notas. De gravar, né? De registrar, né? Não tinham como fazer isso, né? Então, quer dizer, a relação entre poesia e música está nos primórdios da poesia. Pois é, está nos primórdios. Agora, depois, na Idade Média, houve um problema, porque aí você tinha ainda os poemas que ficaram, mas não tinha mais a música. E, por outro lado, a população em geral, as pessoas, o povo, tinha música popular, o que nós chamaríamos de música popular hoje. Havia música que não era escrita, cantada e não escrita, nem como música, nem como letra. Então, isso existia. Entende? Mas aí ficou essa coisa. O que aconteceu? Ficou como se a música, como se a verdadeira poesia, a poesia nobre, que era herdada exatamente de Horácio, por exemplo, essa poesia de Horácio, dos antigos gregos, ficou sendo considerada a poesia nobre, a grande poesia. E a que era cantada popular pelo povo, simplesmente nunca tinha sido escrita, essa ficou sendo considerada inferior, uma poesia inferior. Portanto, a letra de música ficou, a partir daí, uma coisa inferior. Isso só foi recuperado quando, perto do Renascimento, que houve, de novo, a possibilidade de você ter música, grande poesia musicada. Falando um pouco sobre essa relação agora entre música ou musicalidade e palavra, letra, tem uma pergunta aqui que eu quero fazer para você e já incluindo essa pergunta, né? O Tati, né? O Luiz Tati, ele fala uma coisa curiosa. Ele diz que os autores de canção, que eles compõem suas obras sem usar propriamente recursos musicais nem literários, né? Que a partir de uma relação muito específica entre melodia e letra, até de uma relação de compatibilidade.
e que um poeta pode ter, por exemplo, dificuldade de escrever uma letra e o letrista não ser capaz de fazer poesia, ou seja, ele fala como se fossem linguagens diferentes. E aí tem uma pergunta da Glaura Santos, de que forma o tempo musical influencia na criação da poesia letra, e aí eu já aproveito para te perguntar como é o seu processo de criação de uma letra para uma música. Olha, eu nunca pensei em ser compositor quando adolescente, quando estudante universitário. Eu não pensava nisso, não. Mas eu comecei a escrever versos, que eu considerava poemas. Eu comecei a escrever versos desde que eu fiquei apaixonado pelo Ijuca Pirama, pelo poema. Aí, e por alguns outros poemas que eu li em livros de escola também, não é? Além do Gonçalves Dias, eu li outros poetas. E comecei a gostar e comecei a escrever. Mas aquilo não era para ser. Eu nunca pensei, como eu nunca aprendi a tocar instrumento nenhum, infelizmente, nunca aprendi a tocar nada, eu simplesmente escrevia poesia, nunca pensei em fazer música. E, na verdade, tinha outro lado também, um outro aspecto na minha formação também que prejudicaria isso, que é que eu fui muito influenciado por meu pai e os amigos dele, que eram intelectuais tradicionais brasileiros, que, na verdade, tinham um certo desprezo pela música popular, pelo cinema, pelas artes populares. E isso era muito comum no Brasil, principalmente, e também na Europa. Isso era uma coisa que vinha da Europa, no fundo. E um desprezo pelo popular. No fundo, eu penso que foram até franceses que começaram a valorizar a música popular americana, o jazz, por exemplo. Foram os intelectuais franceses, não os intelectuais americanos, em primeiro lugar, curiosamente. Então, por exemplo, eu, na verdade, não tinha nem interesse em fazer música popular, não dava valor àquilo. Mas eu me lembro que uma vez meu irmão, que mais moço, que era muito diferente de mim, que eu queria ser como meu pai, intelectual como meu pai. Meu irmão mais moço, que gostava de tudo, pegava surf, fazia tudo muito diferente de mim, tinha muitos amigos e tudo. Meu irmão me disse, você nunca ouviu? Nós moramos nos Estados Unidos muitos anos. Meu pai trabalhava no BID, né? Então nós moramos lá. E meu irmão me disse, você nunca ouviu direito o Bob Dylan? Aí eu disse, não, nem estou muito interessado, não. Ele disse, ouça aqui. Aí ele pôs para mim um disco do Bob Dylan. Eu fiquei impressionadíssimo. Aí já era. Impressionadíssimo. Mas mesmo assim, nunca pensei em escrever, não, música. Uhum. O que aconteceu foi que uma vez a minha irmã, que é 10 anos mais moça que eu, a Marina, minha irmã pegou uns versos que eu tinha escrito e deixado não sei onde, ela pegou o verso, e quando eu não estava em casa, ela musicou esses versos, de uma que chamava... Qual a música? Eram poemas, eram versos que eram um poema chamado Alma Caiada. Ela botou música. E quem gravou foi Zizi, né? Quem gravou foi Zizi, né? Zizi Posse? Zizi Posse gravou. Inicialmente, quem quis gravar, a primeira pessoa que pensou em gravar foi Maria Bethânia. E chegou a gravar, mas foi censurada. Não sei por quê. A gente não entendeu por quê. Era na época da ditadura, né? Foi censurado. Depois Zizi gravou. Aí, quando a Marina aconteceu isso, que Bethânia gostou da música e as pessoas gostaram, e eu próprio gostei da canção que Marina fez. No começo fiquei meio chateado dela ter mexido nos meus papéis, mas depois eu acabei gostando muito. Então, a partir daí, a gente inverteu o método. A Marina me compunha uma música, fazia uma música, né, uma melodia, e me dava.
E eu aí colocava letra na melodia. E é assim que a gente continua até hoje. Ela me dá a melodia, quando a gente faz ainda música, e eu ponho a letra. É desse modo que a gente compõe. Mesmo não sendo músico. Então você concorda com o Tati, que são duas linguagens diferentes? A música popular, Letra e música... poesia, nem, que são duas Não, eu linguagens. não acho que sejam diferentes, não. É o que eu disse. Se os poemas de Homero, que são grandes poemas, já os poemas de Homero eram letra de música, por que eu vou achar que haja diferença? Às vezes você pode, evidentemente que há coisas, há letras ruins, poemas que são poemas ruins, mas há poemas escritos que também são péssimos, né? Isso não... A respeito desse tema, Cícero, a gente tem duas Ao contrário, perguntas aqui. Caetano Veloso, por exemplo, ou Chico Buarque, são grandes poetas. A verdade é essa. Eles fazem música, sobretudo, mas são grandes poetas, na minha opinião. Acho que o Tati fala dessa ideia dos recursos, né? Que como se a letra de música, como se os autores da canção, na verdade, né? Não se utilizassem nem de recursos literários nem musicais, mas de uma compatibilidade, né? Você falou que escreve suas letras a partir da melodia, por exemplo. A partir da melodia. Não o inverso. Não o inverso. E pode acontecer o oposto com outros compositores, né? Pode aparecer. Pode acontecer o quê? Que há uma canção minha, uma letra minha, separada da música, realmente não tenha muita graça. Isso é possível. Por outro lado, pode ser que a letra seja um grande poema mesmo, que a música não exista mais. Essas coisas são complicadas, né? É tudo uma vida é assim. Tudo da vida é assim. Cícero, temos duas perguntas aqui de dois escritores. Vou começar pelo Luiz Serguilha. Ele diz o seguinte: Dylan, né, Bob Dylan, acontece adentro da vitalidade da filosofia, da música, da poesia, e relembra que sem os trovadores catalães, Dante Alighieri não singularizava o pensamento musical poético. E o cancioneiro geral de Garcia de Rezende não será uma multipartitura musical? Ele pergunta. Essa é a pergunta dele. Acho que eu vou ter que trocar de óculos aqui para ler o Qual é a pergunta exatamente? Qual é? Eu vou ter que trocar de óculos, Cícero, porque está pequeno aqui para mim. Vamos lá. A pergunta ele diz, Dylan acontece adentro da vitalidade da filosofia, da música, da poesia, e relembro, ele no caso, que sem os trovadores catalães, Dante Alighieri não singularizava o pensamento musical poético, e o cancioneiro geral de Garcia de Rezende não será uma multipartitura musical? Essa Bom, aí eu não sei, eu tenho uma questão. Pergunta do Mário Alex Rosa. Sei que é uma polêmica antiga, mas pergunto, você acha que existe diferença de poema e de letra, já que muitas letras nascem a partir de uma música? Poderia dar um exemplo de uma letra que você escreveu a partir de uma música? Acho que você acabou de falar, né? Sim, isso eu já respondi, eu creio, né? Falei já sobre isso antes de ouvir essa pergunta. Então, eu acredito que sim, que a música... É o que eu disse, tanto você pode ter pode fazer uma letra depois sobre uma melodia, a partir de uma melodia, de uma música, e essa letra pode ser que só fique, realmente, só seja impressionante, bela, combinada com a música, mas pode ser também que ela seja um poema, mesmo que a música tenha desaparecido. E, por outro lado, o oposto também pode acontecer. E também é possível, e já aconteceu também, que alguns compositores pegaram poemas meus escritos, que não eram letras, e musicaram. E ficaram letras interessantes, ficaram como letras interessantes, embora tenham sido escritas sem
música. Né? Agora, Cícero, se a gente pensar na força da poesia na canção brasileira, a gente está falando de um contexto muito, muito especial, né? Muito especial. Essa força poética da letra na música brasileira, que começa talvez ali na bossa nova, depois continua em outros movimentos, próprio tropicalismo. Mesmo antes, né? Mesmo antes. O próprio Noel Rosa já era um grande letrista, claro, mas como movimento, a gente tem talvez a bossa nova como esse marco, né? E até o próprio Clube da Esquina, com letristas maravilhosos, né? Que também é um movimento menos citado, mas que eu acho uma referência bastante forte também. Temos grandes letristas nesse outro movimento musical, que é o Clube da Esquina. E, quer dizer, a gente está falando de um contexto muito especial, né? Que ali talvez Vinícius e Tom tenham quebrado, né, alguns paradigmas com muita coragem, e isso já, quer dizer, como você mesmo disse, já tínhamos aí Noel Rosa e outros representantes dessa poesia na música brasileira, mas isso é uma coisa muito característica da música popular brasileira também, né? Essa força poética da canção. A força poética é muito grande. Eu acho que sim. Na verdade, não é só na música brasileira, né? Porque, por exemplo, no jazz americano mesmo, quer dizer, músicas cantadas por Billie Holiday, por exemplo, tem letras belíssimas, às vezes. Várias, muitas. Estou falando de Billie Holiday como é um exemplo. Na verdade, há muita coisa muito boa. A gente falou do Bob Dylan aí, que é uma referência. Bob Dylan, claro, os próprios Beatles, enfim, há muita coisa boa em música popular que do nível de grande poesia, eu acho. É que no Brasil, e acho que é o Wisnik que fala disso, né? Porque as pessoas leem pouco também, né? Menos que em outros países, a canção ela acaba funcionando como uma espécie de ponte com a literatura. Então, você lê-se muito as letras de música, como talvez não tanto em outros países. Ela tem esse papel, digamos assim, talvez de criar uma ponte, né? Talvez a partir aconteceu muito comigo, assim, a partir de alguns poetas, quando eu era adolescente, a partir dos letristas brasileiros, eu me interessei muito por literatura. Eu acho que existe esse caminho, né? É curioso isso. Eu fui depois. Eu me interessei por literatura. O caminho inverso, né, com você. Eu gostava de ler e não dava valor nenhum, ou dava muito pouco valor ao que eu ouvia e achava assim. Mas eu fui aprendendo aos poucos. Isso, Marina foi a grande lição, mas você sabe que antes mesmo de Marina teve uma coisa curiosa, que eu fui estudar, eu fui para morar na Inglaterra, em Londres, estudar na Universidade de Londres, em parte por causa de problemas políticos aqui no Brasil. E quando eu cheguei lá, já lá moravam Caetano Veloso e Gilberto Gil, por exemplo, além de Jorge Malta, de várias outras pessoas. Conversando com Caetano, eu tive essa outra maneira, eu aprendi uma outra maneira de ver essas coisas, a cultura de maneira geral. Por exemplo, eu me lembro que eu vi um filme aqui no Brasil chamado Cantando na Chuva, um clássico de Hollywood. Depois cheguei lá e estava passando um dia na televisão e Caetano disse, vamos ver o seguinte, e fui junto com ele. E os comentários do Caetano eram inteligentíssimos, e aquilo me interessou. Eu vi que eu, na verdade, desprezava as coisas populares injustamente, simplesmente porque eu tinha herdado isso... Um preconceito. Dos amigos, dos intelectuais brasileiros. Curioso isso, né? E falando um pouco de literatura, Cícero, a gente sabe, né, as pesquisas, a gente sente isso no termômetro das conversas e a gente já sabe isso através até de pesquisas, né, desse ano aí de 2020, que durante a pandemia, sobretudo no início, quando começou, né, a quarentena, nós falamos no Brasil, como há muito tempo não falávamos,
sobre literatura, e acho que lemos, né, de maneira geral, muito mais do que antes. Então, a minha primeira pergunta sobre esse assunto para você é qual a função da literatura nesses tempos, né, que a gente tem vivido, que lugar que a palavra ocupou, ou melhor, ocupa, né, nesse momento, e se de certa forma a literatura, os livros, né, eles são até um descanso do excesso de conteúdo audiovisual que a gente vive, não só nesse isolamento, mas sobretudo a partir desse isolamento, dessas inúmeras interações, né, que a gente faz através das telas, enfim. Eu acho que, para mim, a literatura sempre foi fundamental. Realmente é uma coisa... É através da literatura que eu, na verdade, eu consigo me sentir... Organizar. Me organizar, pensamento, pegar um grande livro, seja um romance, seja um livro de poemas, para mim é uma coisa extraordinária, realmente, é o que eu mais gosto de fazer. E eu acho que isso é com muita gente, né? Quase todo mundo que gosta de ler, de literatura, tem isso, né? Um papel de uma reorganização interna, né? Tem. Porque a leitura é uma atividade solitária, né? Ela talvez... Totalmente. Né? E com isso é possível, voltando para o assunto do tempo, né, da poesia, o tempo da leitura também, é um tempo interior, né? É um tempo de cada um. E isso é uma coisa que nos organiza internamente. A gente pensar na ausência da leitura para muitas gerações, o que isso provoca também nesse sentido, né? Existe um tipo de pensamento que só é possível a partir da leitura, né? A partir da leitura, eu acho. Sem dúvida nenhuma. É o que mais me... enfim, a minha vida foi, a partir da adolescência, foi muito voltada para a leitura, né? Por falar nisso, temos mais poema na nossa relação aí do nosso sarau? Ou... Tem um poema que eu ia ler no final de tudo. Não, então deixa para o final. Então vamos. Só tem mais um para a gente ler? Para ler, eu acho. A gente falou tanto de letra, a gente fala, você não tem uma letra sua? Porque a gente está falando tanto em letra e em canção. Eu posso pegar uma letra minha. Você faria isso? Vocês querem ouvir mesmo? Claro que a gente quer. Claro que a gente quer. Mas eu tenho que pegar, porque o livro... Eu tenho aqui, mas não adianta, né? Eu tenho aqui, mas não adianta para você ler. Isso aí é o que? São meus livros? Não, mas eu consigo achar. Enquanto isso, tem uma pergunta para a gente aqui, Cícero, da Maristela Medeiros. Como os brasileiros leem menos, mas amam músicas? As canções também foram e são uma forma de popularizar poesia e poeta? Ela pergunta isso para você, se você concorda com essa afirmação. Talvez, mas há muita gente que gosta de música, mas não lê, né? Não necessariamente, é uma possibilidade, né? Como foi para mim, como foi para mim, mas não é necessariamente o caminho, né? Não é, não. Eu não creio que seja necessariamente o caminho, não. Eu vou pegar um livro aqui, então, que pode perfeitamente. Eu fico aqui entretendo a turma. Eu vou ter que dar uma olhada no que é a letra. É o tempo da poesia, minha gente. Não é isso, Jane? É o tempo da poesia. A gente tem que esperar pela poesia. E vocês podem também participar aqui pelo chat. O bacana de fazer ao vivo é isso, gente. É tudo no fluxo. A gente segue o fluxo aqui. Turma gostando da prosa aqui no chat da produção. Estamos recebendo aqui vários elogios à conversa, às leituras de poemas do Antônio Cícero.
Se você está chegando agora, o Antônio Cícero está voltando, viu? Ele foi ele pegar um livro e já volta. Peguei aqui os livros. Pronto. Deixa eu ver aqui qual que eu pego. Porque Hoje eu estava ouvindo tanto aqui várias canções. Sabe que uma coisa interessante que eu acho que nem todo mundo sabe, viu? As pessoas sabem muito das suas parcerias com Marina, sua irmã, claro, com Calcanhoto, João Bosco, mas Último Romântico é uma letra sua, né? o último romântico Que o Lulu... o último com o Lulu Santos. Eu já elogiei muito essa letra do Lulu Santos equivocadamente. Essa é minha. Olha, tem poemas que foram musicados e tem poemas que foram feitos para melodias, né? Aqui no primeiro, nesse livro guardar, logo já desde o primeiro. Então, por exemplo, tá aqui, Dita, vamos ver. Um poema que foi musicado por Orlando Moraes. Ou será que é melhor eu ler um poema que foi escrito para melodia? O poema Inverno, que a Adriana Calcanhoto canta. Eu marquei o inverno, Antônio Cícero, acredite se quiser. Olha que sobrenatural. Olha que sobrenatural. Não, olha aqui, gente, para não falar que eu tô... que é mentira. Olha aqui, ó. Inverno. Olha só. Então, vou ler Inverno? Eu leio Inverno? Inverno, por favor, você pergunta. Será que vale a pena ler? Porque as pessoas gostam de ouvi-la cantada. Aí, quando eu ouvir lida, vai achar que não é... Essa letra é maravilhosa. É um poema que eu dediquei a uma grande amiga minha, uma pessoa que eu amava muito, Susana Moraes. E diz assim: no dia em que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. De lá para cá não sei. Caminho ao longo do canal, faço longas cartas para ninguém. E o inverno no Leblon é quase glacial. Há algo que jamais se esclareceu. Onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo o leão que sempre cavalguei? Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só, no deserto, sem saudade, sem remorso, só, sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar que um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do Ocidente se assombrar. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Esse poema é maravilhoso. Adriana Calcanhoto gravou, só ela, né? Eu só conheço a versão dela. Cícero. Adriana, só de Adriana. Só conheço. Eu acho uma versão definitiva, né? É difícil gravar tão bonito com ela, tão bonito cantando, isso. eu acho. Eu adoro. Agora, esse leão que sempre cavalgueia, essa sempre foi eu acho uma imagem poética. Agora, você sabe que um grande amigo meu, um amigo maravilhoso, que infelizmente já se foi, faleceu, era o Ali Salomão. E o Ali Salomão, ele sempre brincava muito e fazia brincadeira. Aí ele dizia assim: pode ser, eu nunca me esqueço disso, no meio de uma festa, pode ser considerado poeta alguém que diz que o inverno no Leblon é quase glacial? Sensacional. Eu entrevistei o Ali uma vez, nunca me esqueci. Era um iconoclasta, né? Um anarquista, era muito maravilhoso. Era incrível, incrível mesmo. Cícero, uma pergunta muito interessante que chegou aqui, aí a gente coloca a filosofia nessa prosa, você que também é um filósofo, e a gente sabe que a sua produção filosófica
é tão intensa quanto a sua produção poética, né? Literária, inclusive. A pergunta é a seguinte, do Luiz Serguilha. E a filosofia, como ela penetrou nas tuas composições poéticas? Olha, eu não sei bem como ela penetrou. São duas formas muito diferentes de trabalho para mim. Eu, quando tenho eu quero escrever um ensaio filosófico, um artigo, um ensaio filosófico, um livro, eu tenho determinadas ideias que eu quero colocar claramente em palavras e no livro. E aquilo me dá um trabalho realmente bastante grande, mas o caminho pode ser longo até, num certo sentido. Eu tenho que, às vezes, consultar outras obras de outras pessoas, etc. Mas o fato é que eu sei o que eu tenho que fazer para terminar aquilo. Com a poesia é diferente. Na verdade, ela ocorre, às vezes, sem eu esperar. Eu estou, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado, inclusive, porque, por exemplo, já me aconteceu de eu estar na cama para dormir, perto de dormir, me dá uma ideia que parece maravilhosa, e eu digo, que bom, mas eu estou já deitado, eu digo, amanhã de manhã eu escrevo. No dia seguinte eu não lembro o que era absolutamente. Então, hoje eu sei que eu tenho que acender o abajur e tomar nota imediatamente se eu tiver uma ideia desse tipo. A ideia vem não sei de onde. E o que acontece é que quando eu começo a escrever, pode ser uma ideia que eu tenha tido, umas palavras que eu ouvi, uma frase que eu ouvi no metrô. Qualquer coisa pode ser uma causa de eu começar a escrever um poema. A partir de certo momento, ele vai adquirindo uma forma, ele quer uma forma, ele precisa ter uma determinada forma. Pode ser, por exemplo, um soneto, ou pode ser uma coisa em verso livre, mas tem uma forma determinada. Aí, o que acontece é o seguinte, eu tenho que preencher aquilo que o poema quer para que ele fique bom. Não adianta, eu não posso fazer como eu quero, não. Aquilo ali é uma coisa que parece que não sou eu, mas por isso é que é interessante e aí a gente entende por que é que os poetas antigos falavam da inspiração, das musas, que eram as musas que inspiravam os poemas a eles. Era exatamente por isso. Tem um momento em que não é mais você que decide aquilo, não. Que aquilo vai ocorrendo. Que aquilo é uma coisa que você tem que completar, você tem que terminar da forma que aquilo está pedindo para ter. É estranho dizer isso, parece uma maluquice, mas na verdade não é. Existe um poema, aliás, que eu não está aqui, eu não vou, porque vai demorar, vai perder tempo, mas existe um poema sobre isso do Ivan Junqueira, muito bonito. E aí tem uma pergunta da Ivone Zoanzupo. Você considera a poesia nascida da intuição? Tem a ver com intuição ou é um outro processo? Inspiração, intuição, transpiração, tem todas essas palavras aí para definir a criação poética, né? Tudo isso tem a ver uma coisa com a outra, né? Inspiração, intuição, tudo isso está muito ligado, né? Então, na verdade, o que não o que não acontece para mim, pelo menos no meu caso, né, é que ele seja uma pura decisão racional, digamos assim. A razão entra em jogo também, mas em jogo junto com essas outras faculdades. Você assistiu uma vez uma palestra em que você falava sobre filosofia e poesia justamente no mundo contemporâneo, e aí você fez uma afirmação que me intrigou muito, e agora eu começo a entender, né? Que você disse assim, abre aspas, estou convencido de que poesia e filosofia não apenas são empreendimentos diferentes, mas também se encontram em polos opostos, embora não antagônicos.
mas antes complementares do pensamento. Eu acho Sempre me isso. pareceu um grande enigma, agora eu entendi, né? Mas é Se você quiser assim falar um mesmo. pouco sobre isso. Eu acho que é assim mesmo, é isso. É uma coisa que... que é isso? São Você sabia? estações, mas são estações criativas diferentes Olha, para ele você, achou aqui Cícero? do Ele lado, achou? Que o Zé, ótimo. É o Zé que está aí? o poema não é o meu, é o poema do Ivan Junqueira, que fala exatamente sobre esse assunto. Eu vou ler até o ponto, um determinado ponto, porque ele é longo. Não sou eu que escrevo o meu poema. Ele é que se escreve, que se pensa, como um polvo a distender-se lento no fundo das águas, entre anêmonas que nos abismos do mar despencam. Ele é que se escreve com a pena da memória, do amor, do tormento, de tudo que aos poucos se relembra. Um rosto, uma paisagem, a intensa pulsação da luz manhã adentro. Ele se escreve vindo do centro de si mesmo, sempre se contendo, é medido, estrito, minudente, música sem clave ou instrumentos que se escuta entre o som e o silêncio. Eu vou ler só até essa parte, porque é suficiente para se entender que é uma beleza de poema e diz a verdade. Cícero, já que a gente está falando de filosofia, né? Em um dos ciclos do nosso querido Adalto Novaes, você fala sobre o tempo do intelectual e o seu silêncio, né? No sentido de que o intelectual não precisa responder a todas as questões do seu tempo no tempo que se espera dele, que às vezes é o tempo da mídia, inclusive, né? É o que faz com que esse silêncio, às vezes, seja até mal interpretado, né? Ou como uma recusa de falar, ou até um desaparecimento, né? Quando, na verdade, o silêncio é tempo também, né? É reflexão. A gente está caminhando aqui para o final, né, da nossa conversa, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você acha que hoje há uma pressa no discurso, né? E lembrando que Uma não há razão, pressa? é uma pressa no discurso, fala-se muito, muito rapidamente, né? O silêncio é muitas vezes mal interpretado, né? Também. E a importância da dúvida também, né? No pensamento, na formação do pensamento. Sempre há. A dúvida, você começa com a dúvida. No certo sentido, como a gente sabe, a filosofia moderna começa em Descartes com a dúvida hiperbólica, como ele chamava, a dúvida imensa. Ele duvida de tudo até chegar a um ponto de algo em que ele não pode mais duvidar. E esse ponto é a própria dúvida, na verdade, é o próprio ser dele que duvida. O ser dele enquanto dúvida, enquanto é dúvida. Quer dizer, isso existe sem dúvida. Sem dúvida existe isso. Mas o que ocorre é que, de qualquer maneira, a filosofia difere muito da poesia, exatamente porque não vem da intuição, ela é, sobretudo, extremamente racional, não é? Ela tem que ser totalmente, digamos, explicada, provada, por assim dizer. E a gente tenta fazer isso. E retornando um pouco ao nosso tema inicial, é a pergunta da qual surge essa palavra, né, essa palavra presente, essa palavra poesia, essa pergunta que fica, né, Cícero, no encontro de pessoas e palavras. No mundo de corpos paralisados e de palavras aceleradas, qual a medida do tempo da vida? Qual a medida do tempo da vida? Realmente não sei se eu entendo bem o que você está dizendo, porque a verdade é que nós estamos
numa situação em que cada pessoa tem um diferente tempo de vida, na verdade, né? E, na verdade, é uma época em que cada vez mais se dispersa o próprio modo de ver a vida, de cada um pensar sobre ela. Não existe, por exemplo, em determinados momentos, havia um predomínio de determinadas religiões ou ideologias, e todas elas desapareceram, de certa maneira, tornaram-se muito fracas em relação ao que eram, ou se dissolveram, né? Então, por exemplo, eu estou falando das religiões, mas isso também ocorre, por exemplo, com a ideologia marxista-leninista. Hoje, praticamente, já não existe isso, né? Há muito pouca gente que pensa assim. E não quer dizer que tenha desaparecido o pensamento de esquerda, de maneira geral, mas desapareceram as formas convencionais em que ele se manifestava, em que se manifestava também o pensamento de direita. O pensamento de direita é uma vergonha, inclusive hoje, quando a gente vê o nosso presidente da República, o Bolsonaro, falando nas Nações Unidas, é uma vergonha, simplesmente. Cícero, pergunta acho que só temos tempo para mais uma antes do nosso poema final, né? Pergunta do Pablo Lobato. Para você é a seguinte: apesar da imagem, inspiração do poema chegar sem aviso, você em algumas situações cria ambientes para que ela chegue? Você facilita essa chegada através de alguma prática? Eu gostaria muito de fazer isso, mas normalmente ocorre quando em situações em que eu não estava esperando, não. Eu tento, realmente, eu vou para o computador ou para minha mesa e começo a pensar umas coisas, umas ideias, mas normalmente vem de algum ponto que eu não tinha previsto. Você quer que eu leia o poema? Quero, mas tem só mais uma pergunta que tem, inclusive, a ver com isso. Se você puder, por favor, responder, da Carla Danitza. Sim. Cícero, falando em tempo, qual poema ao longo da sua vida levou tempo para chegar? Que foi um impacto, mas maturou na compreensão e no sentir? Bom. Alguns poemas são mais longos, não é, meus? Alguns poemas que são um tanto mais longos. Não são muitos, não tem muitos poemas muito longos, não. Mas esses, às vezes, demoram mais um pouco, porque eu vou elaborando. Por exemplo, há um poema que é esse estou passando agora pela Amazônia, mas não é esse tanto. Alguns mais longos realmente demoraram um pouco mais. Aí você começa, para até concluir. Tem momentos que eu paro, realmente, mas eu sei que aquilo tem que ser terminado, tem que levar adiante. Tem um momento em que você sabe que aquele poema tem que ser cumprido. Você está traindo a ele, e isso significa trair a si próprio, né? Não é que não deu certo, não é que a ideia não estava boa, é que ele tem um outro Você tempo também. Não foi até o fim, onde tinha que ir, né? Quando tinha que ir. Então, eu não vou ler, porque os poemas longos não dá para ler agora. Não é o momento de ler. Mas alguns mais longos realmente demoram mais algum tempo. Não escrevo de uma vez só. Às vezes, esse chamado Prova, por exemplo. O poema Prova é mais longo um pouco. Mas não tem poemas muito longos, não. Muito longos não tem, infelizmente. A gente tem um poema final, eu vou
fazer uma proposta aqui. Vamos inverter, eu vou fazer os agradecimentos e a gente encerra essa edição de uma maneira menos tradicional, encerra com a sua leitura, pode ser? Pode. Em vez de você ler e eu fazer os agradecimentos, vamos inverter aqui no improviso, você topa? Você agradece e eu leio. A gente encerra essa segunda edição com a sua leitura, pode ser? Pode. Então vamos lá. Quero agradecer, antes de mais nada, a você, né, Antônio Cícero, em nome de todas as equipes aí desse webinário colaborativo. Quero agradecer também a presença de tantas pessoas que estiveram aqui com a gente nesses 3 encontros, né, que participaram com perguntas, com comentários. Agradeço imenso a você, Antônio Cícero, pela presença. Todas as conversas que a gente teve aqui estão nos canais das instituições organizadoras, Casa Fiat Cultura, MM Gerdau e Memorial Vale. Assistam, compartilhem a palavra corpo, com Ana Botafogo, a palavra conhecimento, com a Lília Schwartz, e a palavra presente, com Antônio Cícero, a quem mais uma vez agradeço pela presença. E aí eu queria te pedir gentilmente que a gente encerrasse essa segunda edição do Conversa sobre Perguntas com poesia, Cícero. Não tem um jeito melhor da gente encerrar esse programa, por favor. Bom, quem agradece sou eu. Muito obrigado. E eu vou ler, então, um poema. O poema é do Carlos Drummond de Andrade. Chama-se Mãos Dadas. E diz: não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. É isso. Bom.